Galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente no nosso canal a gente está explicando para vocês na teoria o que é um circuito RF, o principal do circuito RF, que é o PA, o amplificador de potência, e como é que ele funciona, tá certo? Quando você tem aquele celularzinho, professor, o celular não tá pegando mais e tal, às vezes o celular cai no chão, não tá mais pegando, tá lá o chip, eu boto o chip, não pega mais. Olha, começa tudo do CC, lá da torre de onde vem o sinal, tá certo? Para a torre do sinal RF, que é chamado de radiofrequência. Uma vez eu fiquei até envergonhado e vi um professor, não vou dizer o nome dele, dizendo que o celular era via satélite. Eu fiquei meio assim com vergonha, mas o pior que fica com vergonha é a gente, né? Porque nenhum celular é via satélite. Aqui não, esses aqui não. Tem um celular via satélite, lógico, quem pode ter, né? Neymar, o presidente dos Estados Unidos, o presidente, quem tem grana aí, tem um celular via satélite, mas o que a gente usa é radiofrequência, por isso que ele é dual band, triband, quatro band, quantas bandas você quiser, quatro de band, você vai lá para os Estados Unidos, você pode usar o seu celular, compra o chip dos Estados Unidos e tenta usar ele lá, tá certo? Então vamos lá, uma banda maior, cada banda maior, melhor ainda o celular é. Então vamos lá, vem da torre CC, passa pelas torres RF, recebe o sinal de um repetidor, levando todas as frequências para o seu celular. Então, mas aí o teu celular, para poder receber essa frequência, no curso a gente explica sobre o setor lógico, o setor radiofrequência e o setor periférico. Existem 3 setores em um celular. Por isso que celular não existe muita coisa para consertar. Tem gente que se enrola muito em celular e não existe muita coisa de consertar em celular. Você tem que apenas se garantir fazer solda. O restante aprende facilmente. Então imagine aí, se ele vem da torre, passa do CC, vem para a torre vem para os repetidores, passou para o seu celular. Então, dentro do seu celular tem que ter um amplificador para poder igual um som de carro. Se eu pegar um som de carro, colocar no meu carro e não colocar um amplificador, ele vai ficar um somzinho bem baixinho. Então, se tu não tiver um amplificador de potência no teu celular, se ele não estiver funcionando ou com mau funcionamento, vai acontecer que o teu celular não vai ter sinal. Esse amplificador de potência, ele tem esse símbolozinho parecido com o jogo da velha. Então, perto dele sempre tem o transceivo, o receivo, o módulo TX. Então ele é controlado dentro do setor RF, ele tem um OSC, que é o cristal oscilador. Sem esse cristalzinho aqui, pessoal, olhando pelo esquema, que vai sair o custo de esquema agora, custa R$ 299, esquema ligado teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática direto, tá certo? Vai sair lá no nosso site www.expresscursos.com.br. Vou falar devagar. Teve uma galera que falou, professor, fala mais devagar. Então, como é que eu vou saber? Ele sempre fica perto daqui, ó, desse setor que tem a antena, chamada antena rural, né? Aquela antenazinha, antena rural em alguns celulares, tá certo? Então essa antena, primeira coisa que você vai fazer quando chegar um celular sem sinal é o software, hein? Reseta ele, não deu. Mete o software, geralmente os S3, S4 é software, voltou, beleza. Se não voltou, tira a antena rural, faz esse jump. Assim que você tirar essa antena rural, redondinha, com o pinguinho no meio, ela vai ficar 2 pontos, esses 2 pontos aqui, ó, 1, 2, chamamos de GND, que é chamado de ground. Ground significa terra. Não precisa, como os dois são terra, para que eu vou fazer jump no terra se já tem ele ligado ao terra da placa completamente? Então o jumper tem que ser feito ponto a ponto nas trilhas, que são as trilhas que ficam os pads redondos, tá certo? Isso aqui é chamado de pad. Depois que você tira ele, é chamado de pads. Esses pads redondinhos você pega, você tem no canal no YouTube aí como fazer isso aqui, esse jumper. Voltou o sinal? Beleza! E aí, professor, se eu arrancar um pad desse, aí você tem que pegar o esquema, porque em todo o circuito você vai encontrar capacitores, tá certo? E vai encontrar circuitos de proteção. Então você vai ter que fazer um jump, por exemplo, quebrei um pad desse, arranquei um pad,
Agora como é que eu vou fazer o jumper? Vou atrás do esquema da placa para me poder saber para onde que eu vou fazer para o capacitor, tá certo? E o capacitor, cuidado, porque o capacitor também tem o ground, que é o terra, ó, tá certo? Ele tem um ground. Se tu fizer o jumper desse por terra, ferrou a tua placa, tá certo? Então, vamos lá prestar atenção nisso aqui através do esquema. Então, o amplificador de potência, ele vai fazer o quê? Receber um sinal RF do setor da antena, do repetidor, dos repetidores, como são chamados. Então, ele vai fazer o quê? Ele amplifica esse sinal, fazendo com que seu celular pegue um sinal vasto, um sinal melhor onde você estiver. Aí o cara vem e fica se perguntando, professor, vou ter que tirar ele e vou soldar. Não, é fácil. Todo celular, todo amplificador de potência, ou todo CI, que é chamado circuito integrado, que é o CI, circuito integrado. Dentro do curso tem falando sobre o que é CI. Eu vou fazer o curso de esquema e eu vou explicar tudo detalhado como que se funciona um CI desse. São vários circuitos, eu posso controlar vários circuitos em um só CI. Em vez de colocar vários componentes em uma peça, eu coloco um só numa peça só, certo? Eu vou ter perto do amplificador de potência sempre filtros, resistores e fusíveis, circuito de proteção, fusíveis, jumpers ou fusistores, tá certo? Isso você dá pra ver pelo esquema. Então o que é que significa? Eu tenho que sair testando tudinho, aí o cara pega o multímetro digital, joga lá no terra e vai sair puxando tudinho, bipop, professor, tudinho. Meu amigo, setor PA, tudo bem, imagine aí você está testando um setor Power Manager que é ligado diretamente com o CPU, aí você vai ter vários bips, por quê? Porque a CPU tem uma resistência menor do que a resistência, eu não lembro a resistência do celular, de notebook, geralmente o processador é 0.12 mA, né? Resistência 0.12 ohms, perdão. Então ela vai bipar. Então o certo é testar com o quê? Com a fonte assimétrica. Jogando a fonte assimétrica e carregando cada um desses circuitos aqui. Nesse caso aqui, eu fiz aqui nos capacitores, tá bom? Mas aqui é ground. Ground, que é terra, né? Ou seja, ele está vindo de algum local, passando por ele e fazendo a ligação só no filtro, tá certo? Ou seja, se um capacitor desse ele entrar em curto, ele vai emendar. Ele emenda quem? Emenda o positivo com o ground. Ou seja, se tu tem em uma energia elétrica positivo e negativo, queima tudo. Só vai parar, só vai funcionar o teu sistema elétrico da tua casa quando tu tirar o curto da casa, de onde queimou a lâmpada, ou o fio encostou um no outro, e você liga o disjuntor de novo. E o disjuntor numa casa, ele é o quê? Ele é um circuito de proteção. Circuito de proteção dentro do celular, eles são fusíveis. Então você vai também, aqui sim, você pega um multímetro digital, papá, de um lado do outro, pip, bipou. Pip, bipou, 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 bipou. Pronto. Tudo que é pertinho do PA, que tem tudo perto do PA, é um circuito de proteção, tá tudo perfeito. O que é que tá faltando agora? Tá faltando eu testar. Ah, mas esse fusível aqui, professor, bipou não. Bipar um com o outro, vermelho e preto, nada de terra. Capacitor é diferente, já eu explico. Aí o que é que acontece? Bipou ambos os lados, então significa que tá bom. Não, professor, não bipou não, o que é que eu faço? Tiro ele fora. Tem gente que joga uma bolinha de solda, junta os dois e pronto, acabou-se. Tem uns que jogam o fio, eu pego de um, jogo e coloco no outro para não ficar feio, depois outro técnico abre e escolhemos o técnico que consertou antigamente, tá certo? Então, o defeito se achou. Tá sem sinal porque o fusível está ruim. Ele não passa mais tensão. O fusível era para receber uma tensão e mandar uma tensão, nesse caso aqui. Um esquema eletrônico, por exemplo, aqui eu tenho uma seta entrando para um resistor ou para o PA. Aqui eu tenho uma seta entrando do resistor para o PA. Aqui eu tenho uma seta entrando para o fusível e para o PA, mas também essa seta está saindo. Significa o quê? Que esse fusível ele está mandando uma tensão para o PA, mas também está recebendo uma tensão, tá certo? Também tem outras tensões chamadas tensões suspensas dentro de uma placa. Mas isso aí fica na parte das aulas de esquema. E o que que acontece? Se acontecer isso, entra em curto.
tá certo? Como que você vai testar isso aqui? Isso aqui vai ser testado com a fonte assimétrica de bancada, no mínimo de 1 ampere, para saber, 1 ampere, para saber se o mesmo está com defeito ou não. Essa história de tirar o capacitor e deixar o capacitor fora, não faça isso não. Faça o serviço de gente direito. Capacitor tá ruim, tira ele, coloca outro, pessoal. Ah, mas o capacitor só filtra corrente. Sim, mas se der uma queda ou estiver carregando numa chuva, der um relâmpago na casa do cliente, vai queimar o PA do sujeito. E aí o que é que eu vou fazer? Porque dá pra mim pegar aqui, tirar esse capacitor em curto aqui, se ele tiver, eu tiro ele tá bipando ambos os lados. Bipando não, ele tá dando um consumo de curto em ambos os lados. Tiro ele, testo fora no bip. Aí fora da placa eu vou testar no bip, né? No multímetro tá na digital. Pá, pip, ele tá bipando. Aí eu venho lá com a minha ponta preta da fonte assimétrica, coloco no terra da placa de celular, do vermelho, vou de um lado, não bipa mais, do outro lado bipa, que é normal porque é ground, né? Terra é ground. Então, eu deixo sem e ele funciona perfeito. Tirei aqui, o meu PA voltou a funcionar, porque eu tirei o curto, estava só no capacitor. Mas isso não se faz. Pega um capacitor, coloca no canto. Qualquer capacitor? Não. Tira o esquema da placa, pede lá no nosso grupo, a gente fornece o sistema para você. Estamos implantando um programa que você vai direto lá. Comprou um curso celular? Eu quero o esquema do Samsung fulano de tal. Pá, puf, já está dentro da sua pasta, você clica e puxa para dentro do seu computador e já abre ele. Então você vai ter que ter aí você vai lá, o capacitor do fulano de tal assim. Então eu tenho que trocar pelo mesmo capacitor para não dar uma fuga de corrente, tá certo? Então, pessoal, tanto como, primeiro, software, segundo, antena rural, tirou, fez jumper, terceiro, cristal oscilador, quarto, capacitores, se tudo tiver bom, resistores bons, capacitores bons, fusíveis, resistores, circuitos de proteções bons, eu tiro o PA e troco o PA. Do jeito que eu fiz esse vídeo aí de 30 minutos que eu fiz aí, 3.8 GB no YouTube para vocês ontem, meia-noite eu tava fazendo vídeo para vocês aí, tá bom? Então preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é importantíssimo para quem não tem sinal em um celular. Amplificador de potência. Aí temos o transave, o receive, o TX, módulo TX, tá certo? O RX, isso aí são aulas seguintes que nós vamos passar na aula de esquemas elétricos. Então é muito importante você aprender isso aqui. Então quem quiser aprender mais, outra coisa que é importante, sabe o que é, pessoal? É você comprar um multímetro, não é o digital não, um multímetro automático, que ele já te dá a escala, você não precisa estar botando escala de 200 ohms, 2000 ohms, não. Ele só bota na escala de ohms, ele diz logo qual é o tamanho do resistor que está aí. Por quê? Porque algum resistor desse, é porque o pessoal não se liga muito nisso, mas tá tudo lá, professor, testei tudo, mas tá errado ainda alguma coisa aqui. Um resistor desse pode fazer um efeito de pau da placa, chamado pau, morte súbita, certo? Se ele é um resistor, ele vai limitar uma tensão de um lado para o outro, e se ele abrir, ele vai fazer o quê? Pegar essa tensão e jogar a mesma tensão do outro lado, e o resistor vai estar do mesmo jeito. Se tu não tiver um esquema para saber quanto é que tem de tensão e a variável dela, aí, ó, meu amigo, já era. E ainda mais, a porcentagem de limite que eu posso ter nesse resistor, para mais ou para menos de tolerância, entenderam? Então é isso, é importante ter pelo menos um multímetro automático para testar esses resistores na placa mesmo, para não estar tirando ele da placa. Mas se não tiver, testa ele fora da placa, beleza, pessoal? Meu nome é Professor Júnior, mais uma vez no nosso canal. Eu não peço like, eu não peço que curtam, eu não peço que façam comentários, eu peço só que vocês aprendam, tenham uma profissão. Quem quiser dar like, quem quiser se inscrever no canal, pode se inscrever, tá bom? Mas a gente tem um curso gratuito aí, vá lá, ajudando vocês aí a ter uma profissão. Fique com Deus. O site novamente é www.expresscursos.com.br www.expresscursos.com.br
PRESCURSOS.com.br. WhatsApp 8731 Errei de novo meu celular. E quem quiser entrar em contato, tem um Vivo, que pega aqui Vivo lá no nosso site. Valeu, pessoal, fica com Deus, até mais.